Você já acordou com aquela sensação estranha nas pernas, como se elas estivessem pesadas ou latejando? Às vezes é uma pontada, um formigamento ou uma sensação de cansaço que não combina com o que você viveu no dia anterior. Muita gente, depois dos 60, começa a notar esses sinais sutis, mas não associa isso com algo que aconteceu na noite anterior, como o que comeu antes de dormir. E é aí que está o segredo que pouca gente fala. À medida que envelhecemos, o nosso corpo passa por mudanças silenciosas, e uma das mais importantes acontece justamente na forma como o sangue circula. As veias e artérias vão perdendo elasticidade, o fluxo fica mais lento, e se você mantiver certos hábitos à noite, isso pode contribuir diretamente para o aparecimento de coágulos. Mas a boa notícia é que existe um caminho mais leve e natural para evitar esse risco, e ele começa na última refeição do dia. Você não precisa fazer dieta nem cortar tudo que gosta. A questão está na hora, na quantidade e no tipo de alimento que você consome antes de dormir. Por exemplo, se você costuma jantar muito tarde e logo em seguida vai se deitar, o seu sistema digestivo permanece ativo enquanto você tenta descansar. Isso atrasa a circulação sanguínea e deixa o sangue mais denso, mais grosso, o que aumenta o risco de coagular. Agora imagine fazer isso todos os dias por anos. Parece inofensivo, mas o efeito é acumulativo. E sabe o que é ainda mais comum? Pular o jantar e depois comer um lanche rápido como pão com queijo ou embutidos. Parece leve, mas muitos desses alimentos são ricos em sódio, conservantes e gorduras saturadas, que inflamam os vasos sanguíneos e dificultam o trabalho do coração. Outro ponto que pouca gente percebe é o impacto do sal escondido em alimentos industrializados. Um simples biscoito salgado pode conter mais sal do que uma colher de sopa cheia. E esse excesso de sódio faz com que o corpo retenha líquidos, aumentando a pressão nas veias e dificultando a oxigenação. Se você já teve varizes, pernas inchadas ou pressão alta, sabe exatamente do que estou falando. E tem mais, a digestão pesada também atrapalha o sono profundo, que é essencial para o corpo se recuperar. Quando você não dorme bem, os vasos não relaxam, o sangue não circula como deveria. E o risco de formar coágula durante a noite aumenta discretamente. Tudo isso parece complicado, mas a mudança pode ser simples. Começar a observar o que você coloca no prato à noite já faz toda a diferença. Evitar refeições muito salgadas, dar preferência a alimentos naturais, dormir pelo menos 2 horas depois de comer. São atitudes pequenas, mas que transformam a saúde do seu sangue. E tem mais uma coisa. Mesmo quem não sente nada agora pode estar acumulando riscos para o futuro. O sangue é como uma estrada. Se estiver cheio de obstáculos, o trânsito trava. E se trava, pode causar sérios acidentes internos, como um coágulo indo para onde não deve. Só que, por mais que tudo isso pareça assustador, existe um lado bom. É totalmente possível evitar esse cenário com alguns cuidados simples e até gostosos. E sabe o que mais? A partir daqui, você vai descobrir que existem alimentos que, se usados da maneira certa antes de dormir, ajudam o sangue a fluir melhor, relaxam os vasos e diminuem o risco de complicações. E tem um truque especial que quase ninguém conhece e que pode mudar tudo a partir de hoje. E foi pensando justamente nisso que me lembrei de uma dica simples, que quase ninguém comenta, mas que pode transformar sua circulação durante a noite. Os alimentos certos, consumidos na hora certa, podem ser seus melhores aliados. Não precisa de fórmulas caras, nem de receitas complicadas. Às vezes é só trocar o que você já tem em casa. Por exemplo, algumas frutas são verdadeiros remédios naturais para o sangue. O abacate, por exemplo, consumido em pequena quantidade no fim do dia, é rico em gordura boa e ajuda a manter a elasticidade dos vasos. Já o mamão, além de ajudar na digestão, tem propriedades anti-inflamatórias que aliviam o inchaço nas pernas. Frutas vermelhas, como morango, amora e mirtilo, são cheias de antioxidantes e ajudam a evitar o envelhecimento das veias. E o melhor, são fáceis de achar, principalmente congeladas. Outro alimento quase esquecido, mas que tem um poder incrível, são as sementes. A chia, a linhaça e até a semente de girassol
têm o efeito de afinar o sangue de forma natural, porque são ricas em ômega 3 e ajudam a controlar o colesterol. Uma colher de sopa por dia no iogurte ou na fruta do jantar já faz diferença. E se você gosta de infusões, o chá de camomila, de cavalinha ou de erva doce à noite tem um efeito relaxante nos músculos lisos dos vasos. É como se o corpo inteiro respirasse melhor por dentro. O sangue, na verdade, é como um rio. Se está limpo e fluindo bem, chega a todos os cantos do corpo. Mas se estiver pesado, lento ou cheio de detritos, ele começa a encontrar dificuldades no caminho. Por isso, além da alimentação, a hidratação faz um papel essencial. Muita gente com mais de 60 anos bebe pouca água durante o dia. E à noite, o sangue fica mais espesso, mais lento. Não é à toa que os infartos e AVCs acontecem com mais frequência de madrugada. Um copo de água morna antes de dormir, com umas gotinhas de limão ou uma fatia de pepino, ajuda a manter o sangue leve, sem esforço. Lembro do caso de uma senhora de 76 anos que vivia com as pernas inchadas à noite. Ela dizia que sentia como se carregasse sacos de areia nos tornozelos. Depois de mudar a última refeição do dia e incluir uma infusão calmante, o inchaço foi diminuindo. Ela mesma contou que pela primeira vez em anos conseguia dormir a noite inteira sem acordar com dor. Já um senhor que costumava comer pão com presunto toda noite, trocou esse hábito por uma salada leve com frutas e nozes. Ele me contou que em 2 semanas já sentia as pernas mais leves e o intestino funcionando melhor. Isso mostra que a transformação pode ser real e muito mais rápida do que a gente imagina. E não se trata de mudar tudo de uma vez. Aliás, tentar mudar tudo é justamente o que faz muita gente desistir. O segredo está em criar uma rotina amiga do seu corpo que você consegue repetir com leveza, sem esforço. Não precisa ser perfeito, só precisa funcionar para você. E acredite, o seu corpo responde com gratidão a cada escolha que você faz com carinho. Mas se tem algo que realmente pode fazer a diferença e que poucas pessoas conhecem, é isso que vou te contar agora. Uma atitude simples, quase automática, mas que pode virar o jogo quando o assunto é evitar coágulos e manter a vitalidade dos vasos. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. E agora que você já entendeu como pequenas escolhas fazem uma enorme diferença, chegou a hora de revelar o que, para muita gente, funciona como um verdadeiro truque escondido, mas que na verdade é simples, natural e totalmente possível de aplicar no seu dia a dia. A combinação de um jantar leve, sem excesso de sal, com alimentos que favorecem a circulação como abacate, frutas vermelhas, sementes e chás calmantes, seguida de um copo de água morna com limão antes de deitar, formam uma espécie de ritual noturno que prepara o corpo para um descanso profundo e protetor. Não é preciso fórmula mágica, é só um conjunto de atitudes suaves que juntas têm o poder de limpar, relaxar e proteger os vasos sanguíneos durante o sono. E o melhor, você não precisa mudar tudo da noite para o dia, só precisa experimentar com carinho e constância. Eu lembro com carinho do caso do seu Jaime, um senhor de 72 anos que vivia com desconfortos nas pernas e dizia que já não confiava no próprio corpo. Ele contava que todo fim de noite era igual, aquela sensação de peso, de inquietação e um sono quebrado. Até que um dia resolveu mudar. Começou a jantar mais cedo, trocou o pão com frios por um prato leve com legumes cozidos, uma fruta e uma colher de linhaça. Às vezes, tomava chá de camomila com limão. A mudança parecia simples demais para surtir efeito, mas 2 semanas depois, ele mesmo contou que já se sentia outra pessoa. Dormia melhor, acordava mais disposto e até voltou a caminhar pela manhã. Disse que a maior transformação não foi só no corpo, mas na confiança de poder cuidar de si mesmo outra vez. E é disso que estamos falando aqui. Você não precisa recorrer a remédios ou seguir dietas difíceis para ter mais saúde. Cuidar do sangue é cuidar da vida. O sangue é como a própria existência fluindo dentro da gente. Se ele corre bem, a gente vive com mais energia, mais clareza, mais alegria.
E tudo isso começa com pequenos gestos feitos com intenção, como escolher o que vai para o seu prato à noite, como respeitar o seu tempo, como ouvir os sinais do corpo e responder com gentileza. Você merece acordar bem, com leveza nas pernas, com energia no peito, com confiança no seu próprio corpo. E mais do que isso, você merece se sentir bem consigo mesmo por estar fazendo escolhas que respeitam a sua saúde, o seu tempo e o seu futuro. Porque cuidar da saúde não é uma obrigação pesada, é uma forma de liberdade. É se permitir viver mais e viver melhor. Se você gostou dessa conversa, compartilhe com alguém especial. Comente aqui embaixo se você já passou por algo parecido ou se vai experimentar essas mudanças. A sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão buscando um novo começo. Porque, no fim das contas, tudo o que a gente precisa é de um ponto de partida. E esse ponto pode ser agora. Ainda dá tempo de mudar. Basta começar com uma escolha diferente, antes de dormir hoje.